Votos cordiais de saúde e paz a todos. Trago o abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam o Seara de Deus. Em especial, neste mês de aniversário, fazemos votos sinceros que permaneçam fiéis a Cristo e a Kardec, tendo em vista a grande necessidade quando observamos, nestes tempos de transição, algumas pessoas que lamentavelmente buscam trazer outros conteúdos ao corpo doutrinário, cabendo a nós espíritas e às casas espíritas a fidelidade, repetimos, a Jesus e a Kardec. Em todas as sociedades, ao longo da história, observamos o traço do conhecimento, mesmo que arquetípico, de um momento em que a Terra passaria cedo ou tarde por uma grande transformação. Não obstante a esse conhecimento, observamos também marcas advindas daquela crença ainda do Deus mosaico, do Deus dos exércitos, que pune e submete os seus inimigos. Porque quando se fala neste período dos sinais dos tempos, em que espera-se a transição do planeta para uma outra fase, está marcado na nossa intimidade sempre o fenômeno da destruição, da morte. E assim nos acompanha, fortalecido por aqueles, inclusive, que ao longo do tempo, que tinham a responsabilidade de trazer a público as mensagens de esperança e paz e de renovação de Jesus de Nazaré. No entanto, calcada os seus discursos na própria palavra do Mestre, encontrava em o Novo Testamento, naquele mais conhecido sermão profético, as palavras que embasavam o terror que se espalha ao longo dos séculos. Quando Jesus nos avisa, saindo do Templo de Jerusalém, sobre a realidade que o mundo iria encontrar mais adiante. Iremos falar em guerra e rumores de guerra. Haverá pais contra filhos, filhos contra pais. E a partir dali ele discorre inúmeras situações que durante muitos séculos embasaram, porque o temor, o medo, sempre foram ferramentas para, de alguma forma, fazer com que o indivíduo passasse no seu processo de existência a uma obediência cega, obviamente equivalente à fé, que também cega, com medo do resultado que viria caso desobedecesse à figura deste Deus terrível que pune e que persegue. Podemos dizer então que seria uma teoria da heteronomia e não da autonomia do indivíduo que, compreendendo as leis, iria agir de forma racional. Sabemos o que acontecera ao longo do tempo. No momento em que a ciência eclode no mundo, ganhando força, apresenta-nos agora leis distintas, e é exatamente nesse momento que surge à Terra a figura do Consolador, relembrando a mensagem de Jesus em sua pureza, dando-nos a condição de, embasado na filosofia, na ciência e com consequências ético-morais, a possibilidade de voltarmos no tempo. Talvez pegarmos novamente o Novo Testamento e agora redescobrirmos as palavras de Jesus, compreendendo desde o momento em que ele nos apresenta o Deus sobre uma perspectiva diferente, que a condição da destruição, do aniquilamento geral do planeta e dos indivíduos que nele habitam, entra em choque com a figura que Jesus nos dá desse Deus, naquele momento em que na oração dominical ele inicia o seu verbo: Pai nosso, que estás nos céus. Qual Pai seria esse, na plenitude que é Deus, no qual nós não conseguimos ainda atingir a sua grandeza, porque o relativo não abarca o absoluto, iria aniquilar os seus filhos por conta de determinados equívocos? É como se nós castigássemos e aniquilássemos os nossos filhos pela desobediência ou talvez pela falta de consciência em determinadas situações da vida. Ora, se nós, dentro das nossas limitações, trazendo marcas tão profundas de um passado
e talvez traumas, não venhamos a agir assim com os nossos pequenos, que dirá Deus, na sua compreensão, neste ser, na plenitude, iria nos punir a tal ponto? Então, a doutrina espírita, obviamente, ouvindo o recado dos imortais, Allan Kardec organiza em códigos e nos apresenta o corpo doutrinário, no qual presenteia a humanidade para que possa ela sair desta atitude da heteronomia moral para a autonomia, que era o grande exemplo que Jesus de Nazaré nos dava. Na hora em que o indivíduo passa a compreender as leis que regem não só o planeta, mas todo o universo, ele, obviamente, pela razão, e levando esta razão à fé, ele modifica o panorama interior. E, a partir dali, contribui para a transformação deste planeta, que, obviamente, como um organismo que sai do seu momento de encontro do zigoto com aquela célula-ovo, partindo para uma nova vida, seguindo as etapas do amadurecimento até a hora do retorno, o planeta Terra também obedece como sendo um organismo vivo a um processo de amadurecimento. A priori, o amadurecimento físico, onde todos nós partimos nas carteiras escolares e aprendemos as fases no qual a Terra passou, das inúmeras condições de estremecimento, vulcões, chuvas, enfim, fenômenos que deram à Terra a característica geológica que hoje nos encontramos. Não obstante, há uma outra parte desse organismo vivo que está relacionado diretamente aos espíritos encarnados e desencarnados que nele habita, de tal forma que nós somos os agentes modificadores deste planeta. E como a lei é de progresso, porque assim apresenta-nos a codificação, obviamente haverá períodos de transformação que constantemente já acontecem, mas há períodos agudos. E assim nos apresenta então a doutrina espírita, uma estruturação lógica para que venhamos cada um de nós tomar a responsabilidade que nos cabe e sairmos desta conduta quase de um marasmo moral, esperando que os espíritos superiores venham para reencarnar, para acelerar o processo. Afinal de contas, não nos encontramos na Terra de férias. Tem uma razão para cada um de nós aqui nos encontrarmos. Assim, a doutrina espírita contribui a partir do momento em que ela nos esclarece, primeiramente, a figura de Deus, que calcada na imagem daquele Deus que Jesus nos trouxe, avança e nos apresenta como sendo a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Sendo a inteligência suprema, não há nada que esteja equivocado neste fenômeno de progresso, de evolução, de transformação, porque segundo a Gênese, nós iremos perceber que existe a providência divina, e a providência divina é exatamente a sua atuação e que ele tudo preside nos mínimos detalhes. Portanto, quando Newton nos lança a lei geral da gravitação e apresenta-nos ordem no cosmos, mostrando que os planetas caminham em órbita e que se esse universo encontra-se em total harmonia, essa inteligência suprema, da mesma forma que organiza um macro, organiza também um micro. De tal maneira que cada um de nós obedece às leis, e estas leis Allan Kardec nos traz na terceira parte do Livro dos Espíritos. Apresenta-nos a famosa lei natural e nos diz esse livro que a lei natural é a lei de Deus, é a única que deve ser seguida pelo homem e que o homem só é infeliz quando dela se afasta. Fazendo então uma análise, Allan Kardec diz que essa lei divide-se em dois grandes grupos. A primeira delas, as leis físicas, que todos nós conhecemos porque um dia estudamos, a lei da gravitação. Dificilmente alguém sobe em um edifício, coloca uma capa e se joga, achando que vai voar feito super-homem, porque conhece a lei da gravidade. E, obviamente, se assim o fizer, irá cair e o fim nós sabemos. Dar continuidade ao processo de queda,
ao chegar do outro lado da existência. Mas ele observa que junto desta lei física, que faz parte da lei natural, há um segundo grupo de leis, que são as leis morais, que são aquelas que o indivíduo precisa compreender, acessar a sua razão e, a partir dali, reestrutura a sua vida, porque Allan Kardec, nos capítulos anteriores, nos fala agora que nós somos espíritos imortais, dos quais não estamos à revelia no mundo, nem à mercê deste Deus tirânico, mas como ele é a inteligência suprema, dá a cada um segundo as suas próprias obras. Logo, se hoje sofremos, é porque ontem fizemos algum tipo de plantação negativa, onde por esta lei do progresso e pela lei da causa e efeito necessitamos arcar com as consequências, amadurecer o espírito e, uma vez diante de uma nova situação, possamos, com conhecimento adquirido, lançar novas sementes de atitudes mais felizes, planejando um futuro de equilíbrio e paz. Ali, então, nas leis morais, ele apresenta a lei do progresso, onde nós não conseguimos estacionar, onde nos é dada a possibilidade de caminharmos para a frente de duas maneiras que, no fundo, obedecem à única lei onde se encontra contida todos os profetas e as demais leis. Mesmo quando nós falamos que podemos crescer no amor ou na dor, ainda assim esta dor é um mecanismo extremo do amor para que o indivíduo desperte e siga neste processo da evolução. Há momentos em especial onde a Terra acelera este processo e os espíritos têm cantado, agora sim esclarecendo os sinais dos tempos, de que a sociedade ela começa a sofrer mudanças, acelerando este fenômeno, do qual no meio espírita ganhou o nome de transição planetária. E tem características peculiares, e que Allan Kardec, em A Gênese, nos chama a atenção, e os espíritos que nos trazem nas obras adjuntas, aqueles verdadeiramente sérios, no qual nós podemos confiar sem titubear, onde o médium, o intermediário, apresenta a condição moral para ser o intérprete o mais puro possível das suas informações. A Gênese já nos apresenta no seu capítulo 18, falando dos sinais dos tempos, dizendo que este período encontra-se bastante conturbado. Mas que verdadeiramente precisamos entender que, se esse Deus é amor, ele precisa dar a oportunidade a todos os indivíduos. Começamos a perceber que há um choque, há um encontro, não só de gerações, mas acima de tudo de pensamentos. Mas para chegarmos a este estágio do equilíbrio, da paz almejada, de dar os primeiros passos e sentirmos as consequências deste mundo chamado de regeneração, é necessário que venhamos a destruir. E os Espíritos nos falam que nós chamamos de destruir nada mais é do que um processo de renovação da vida, renovação das características onde estamos percebendo na estrutura da Terra. Como foi falado no início, nos choca determinadas atitudes e situações nos tempos contemporâneos. E ficamos questionando se é realmente este o processo evolutivo e até que ponto estamos caminhando para a regeneração, porque diante dos nossos olhos apresentam-se situações de desconsideração, de desamor, de violência, de total intolerância em todos os aspectos da nossa convivência. E, obviamente, a doutrina espírita, de forma racional, nos faz refletir. Se porventura ganhássemos um terreno e neste terreno houvesse uma casa e esta casa encontrasse-se em situação deplorável, fazendo uma análise de custos, talvez fosse mais interessante derrubar a casa do que reformá-la. E é exatamente neste processo, quando estamos derrubando a velha estrutura para erguer a nova, aqueles que chegam nesse momento e enxergam os escombros, dificilmente conseguem enxergar o projeto para aquele terreno da nova casa, trazendo conforto,
trazendo uma melhor acessibilidade para aqueles que irão vivenciar. Vivemos então um momento dessa derrubada, onde encontramos os escombros morais e, segundo alguns espíritos, ainda vamos descer um pouco mais neste processo. Porque verdadeiramente é necessário que haja escândalos, porque na condição deste progresso, nós conseguimos progredir nas duas asas. Asas essas que precisam estar equilibradas para que o voo torne-se pleno. De um lado, o progresso intelectual, no qual todos nós conseguimos absorver um pouco dessas consequências. A tecnologia que nos leva ao conforto, um maior tempo de existência, porque diante de algumas doenças que atingem o nosso corpo, temos a possibilidade de medicações que anulam, ou pelo menos as consequências, nos dando tempo suficiente para passarmos o maior tempo na Terra, aprendendo um pouco mais. A saudade torna-se agora uma palavra que encontra-se muito mais nos dicionários, ou em especial, guardada para aqueles espíritos caros que agora deixaram o corpo físico e passam para o outro lado da existência, porque entre nós, até mesmo de parentes que estão em outro local da Terra, conseguimos conversar em tempo real, enxergando. Eis o que a tecnologia, eis o que o progresso intelectual tem proporcionado ao homem. No entanto, os espíritos em A Gênese, Allan Kardec nos traz que nós já conseguimos, ao máximo, perceber o que esse progresso nos proporciona. Assim nós já experimentamos. No entanto, na mesma proporção em que estamos experimentando tudo de bom em termos de conforto, porque nos dias frios conseguimos o chuveiro morno, nos dias quentes o nosso carro, não só o para-brisa ligado, mas o ar-condicionado nos possibilita aquele clima agradável, mesmo quando pegamos o nosso trânsito que flui de maneira extraordinária de metro em metro, para exercitarmos a nossa paciência. E aí vamos percebendo que na contramão do progresso intelectual, ficamos impressionados com a intimidade, com o progresso moral, cuja asa encontra-se um pouco atrofiada, quando a cada 40 segundos um indivíduo comete suicídio no planeta. A cada 40 segundos, e em nosso país, 25 pessoas por dia tiram a sua própria existência. É sinal de que este progresso intelectual não está dando o suporte moral. O mundo então apresenta-se repleto de conflitos, porque a alma humana encontra-se conflituosa. Mas todas são características deste momento, e os espíritos então nos falam que dos umbrais, daqueles espíritos que ali estão, repletos de dores e sofrimentos, precisam de uma chance, talvez a última delas, para ver se modificam o perfil, se passam agora a adotar as leis morais ou a figura de Jesus como guia e modelo em nossas vidas. Não bastando, ou melhor, não precisando de uma transformação plena, mas apenas a disposição de agora vivenciar uma lei distinta que não mais vale, no entanto, é vivenciado constantemente, que é o olho por olho e o dente por dente. Onde nós observamos hoje pessoas com sede de apontar os equívocos dos demais, de chamar a atenção para o que é negativo. E diante de todo esse fenômeno, estes espíritos agora ganham cidadania, porque é verdadeiramente o Deus misericordioso que possibilita que esses espíritos estejam reencarnados, para que tenham a chance tanto quanto nós estamos tendo, e a partir daí, utilizando da mais bela ferramenta que Deus nos possibilita, que é o livre-arbítrio, possamos ser merecedores de um futuro de equilíbrio e de paz, fruto das nossas escolhas. Pedimos licença para trazermos o panorama
que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz neste período que marca os sinais dos tempos, numa obra conhecida de todos nós, Transição Planetária. Porque muitas vezes nós começamos a perceber o que há de negativo naquilo que nos impacta. Por exemplo, quando acontecem mortes coletivas, nós ficamos chocados. Mas há outras tantas situações que já nos apontam ainda onde se encontra o nível moral dos indivíduos reencarnados, e para nós, diante da repetição dos fenômenos, em especial das redes televisivas ou da imprensa como um todo, torna-se tão comum, tão normal, que passamos a enxergar como aquilo sendo uma referência. E, na verdade, são sinais dos tempos, mostrando o quão conturbado anda até o nosso processo de avaliação. Nos diz Manuel Filomeno em sua obra: por enquanto, é natural que o processo ainda se encontre em fase preparatória, dando lugar às aberrações que tomam corpo no mundo físico, caracterizando a decadência dos valores éticos e morais. Nas esperanças de felicidades que só sobram no mar encapelado das paixões. Não são poucos, nos campos das comunicações na terra, os decantados multiplicadores de opinião que sintonizam com as entidades bestializadas que os submetem ao talante das suas aberrações, durante largos períodos de desdobramento pelo sono fisiológico, imprimindo profundamente no cerne do ser de cada um a devassidão, o desvario, a degradação moral. Retornando ao corpo somático, recordam-se das experiências viciosas em que se comprazem e estimulam os seus aficionados cada vez mais à luxúria, ao sexo assodado pelas drogas alucinógenas, pelo álcool, pelas substâncias farmacêuticas estimulantes. Não seja de surpreender a debandada das gerações novas para as músicas de sentido infeliz, nos bailes de procedência primária e sensualidade, onde a perversão dos sentimentos é a tônica e o estímulo à violência, à rebeldia, à agressividade constitui o panorama da revolta. Afinal, contra o quê? Tornam-se adversários do denominado contexto, em vez de desenvolverem os valores dignificantes para melhorá-lo, mergulham fundamente nas paixões mais vis, tornando piores para eles mesmos e para os outros os dias que enfrentam. Fogem então para a consumpção por meio das drogas, das exaustões dos prazeres sensuais e perversos. De pequena monta, a contribuição da responsabilidade do dever, ainda distantes de serem avaliados devidamente. Essa tarefa libertadora, sem dúvida, cabe à educação das novas gerações, a fim de que sejam criados novos hábitos de convivência e de comunicação saudável, dando lugar ao desenvolvimento das forças vivas do bem, inatas em todos os indivíduos. Assim percebemos então que esse é o panorama que nós encontramos no planeta no momento. Quando escutamos Manuel Filomeno nos trazendo a realidade, parece que ele já cantava antes onde iríamos nos encontrar agora. Mas faz parte desses sinais dos tempos. E compreendendo então a chegada desses espíritos que ganham a oportunidade de refazer, precisam encontrar uma estrutura sólida nos indivíduos que aqui o receberão como seus tutelados. Daí precisamos urgentemente despertar os olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que possamos, ao receber estes espíritos, que muitos deles já se encontram vinculados conosco, porque ontem auxiliamos o desvirtuamento de cada um deles,
É agora a responsabilidade de receber e apontar o rumo, mas é exatamente este o rumo que nós precisamos conhecer para apontar. Daí o desafio, verdadeiramente, de cada um de nós, de começarmos a separar o joio do trigo. É desafiador, portanto, esse momento em que estamos passando, onde os espíritas precisam urgentemente romper com as amarras. E quem nos trará essa imagem, talvez seja uma passagem que poucas vezes nós estamos antenados com ela, porque trazemos a fuligem das nossas crenças anteriores e parece que romper com essas algemas torna-se tão difícil, porque Jesus é mais fácil ainda ser adorado, idolatrado, falado, replicado, do que vivenciado. A doutrina espírita não é uma religião comum. Ela verdadeiramente resgata a figura de Jesus, nos levando agora a um processo de consciência e responsabilidade. Muitas vezes transitamos até na atual existência sem compreender este fenômeno da transição planetária natural, da regeneração, da mudança. E ficamos esperando a figura talvez da vinda de Jesus, como muitos irmãos nossos, devotados a outras doutrinas religiosas, assim aguardam. E nós não nos apercebemos que isso nada mais é do que uma transferência de responsabilidade. Mas deixemos um pouco de olhar para eles e venhamos a centrar as atenções na responsabilidade que nos cabe. E nós, que passamos a ter conhecimento, o que estamos fazendo para verdadeiramente começarmos a fazer essa transformação, porque a doutrina espírita nos fala nestes capítulos que chamamos a atenção de que o futuro que nos aguarda encontra-se neste exato momento sendo rascunhado por cada um de nós. E em A Gênese, no capítulo 18, diz que também nós estamos neste processo de transição onde esses espíritos chegam e agora partem um sem número de outros espíritos que, se não atingiram a meta de permanecer na Terra auxiliando o processo da sua transformação, já não mais retornarão. Lembramos aquele momento de grande tristeza para Jesus, quando sabe da figura que seu amigo Lázaro havia falecido. E todos nós conhecemos quando ele vai à frente do local onde Lázaro se encontra e dá a ordem para que se retire a pedra. E dá um chamado para que Lázaro venha. E Lázaro sai da escuridão trazendo a mortalha que o cobria. Volta aparentemente à vida e nesse momento não nos cabe focar a atenção no fenômeno que ali se encontra, porque isso é outro tipo de estudo. Cabe-nos entender o que Jesus estava ali colocando para nós no viés filosófico que a doutrina espírita nos possibilita. Muitas vezes, mesmo que nos coloquemos como amigos de Jesus, chegamos a este processo da falência, mas não a falência física do corpo. Mas como pode alguém que conhece Jesus à luz da doutrina, que sabe que é necessária uma mudança de comportamento, ainda age de forma infeliz nestes dias contemporâneos, não entristecendo-se pela queda, porque não é proibido cair, proibido é permanecer caído. Porque o Evangelho está repleto de exemplos daqueles que caíram e levantaram-se, como a figura de Simão Pedro, que caminhando lado a lado o nega. Da covardia de todos os apóstolos frente à prisão do Messias, fogem todos, mostrando a natureza humana. Mas a mensagem do Evangelho não é outra de recomeçar, refazer, reiniciar. No entanto, só se refaz e recomeça e reinicia se nós temos a capacidade de perceber que faz-se necessário.
Se permanecemos na visão de que tudo está bem, e a culpa é do sistema, é da política, é de todo mundo menos nossa, permanecemos como Lázaro, preso à catacumba na escuridão da nossa ignorância, transferindo a mesma responsabilidade, no entanto, com consequências mais severas. Porque o espírita, ele compreende essa lei de forma racional e é convidado à mudança. Apóstolos da nova era, ide e pregai, nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. E não precisa movimentos extraordinários, porque no momento em que Lázaro sai da escuridão e depara-se com a luz, mas ainda está preso à sua mortalha, às amarras que representam as nossas amarras ideológicas, amarras políticas, amarra dos nossos desejos inferiores, quando neste período de sinais, e os sinais dos tempos apresentam, é exatamente o momento em que Jesus, uma vez saindo o indivíduo da escuridão para a clareza e a lucidez da consciência, que é o momento do encontro com a figura de Jesus, Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Porque uma vez conhecendo, desatado agora, o indivíduo tem a possibilidade de agir segundo o livre-arbítrio, mostrando que não há uma imposição, não há um castigo, porque nem Jesus e a doutrina, por sua vez, repetindo o mestre, é uma doutrina de propostas. É necessário agora que o espírita tome consciência e que ele não é apenas um espectador do fenômeno da transição planetária, é convocado a agir. Porque nós começamos a preparar o terreno para a geração nova que chega. Mas esta geração nova irá encontrar um cenário, o cenário que nós falamos, dos escombros. Mas de todos os escombros demorados no chão, levantam-se as primeiras plântulas, mostrando vida sobre elas, apresentando um futuro diferente. Mas é necessário tutores que possam agora falar da realidade do Espírito e mostrar que é necessário viver a filosofia espiritualista, porque muitos de nós ainda, com as nossas práticas anteriores, caminhamos nos centros espíritas, frequentamos as reuniões, escutamos os palestrantes, gostamos quando saímos daqui leve pelos sorrisos, quando na verdade Jesus em nenhum momento despertava nos seus, toda hora, todo instante, sorriso. Jesus era o homem que mais desiludia os indivíduos, era ele. Porque nós vivemos muitas vezes a ilusão de termos uma crença espiritualista, mas vivemos como materialistas. Onde prescrevemos a compreensão espírita para aqueles outros que sofrem, mas diante das nossas dores, mesmo compreendendo a lei de causa e efeito, essa medicação não serve para nós. Apesar de amoroso, Jesus tinha um compromisso com a verdade. E da mesma forma que nos apresenta na passagem de Lázaro, mostra-nos de outro lado, em outra passagem, a conduta do espírita neste período que prepara a chegada da geração nova. Passagem essa que todos nós já estamos talvez exauridos de saber, mas nos falta algum ângulo. Quando a mulher jogada aos pés, onde fora acusada de adultério, Jesus sofre a pressão social de todos os lados. E perguntam a ele: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Moisés manda que apedrejemos, tu o que dizes? Ora, será que nós não percebemos que em todos os períodos da humanidade, o status quo, o pensamento vigente força as pessoas a aderirem a determinadas condutas? É exatamente o que se passa nestes momentos, em especial o de agora. Quando ligamos as nossas televisões e mídias,
Apresentam situações onde ela impõe para nós a absorção de valores que desobedecem àquelas apresentadas em O Livro dos Espíritos, das leis morais. E para não chocar aqueles que nos cercam e as vozes que nos perguntam, tanto quanto perguntavam a Cristo, e tu o que dizes, e tu o que fazes, silenciamos. E o Livro dos Espíritos nos chama a atenção, porque o mal prepondera, porque o mal é ousado e o bem é tímido. É a falta da coragem moral de termos autonomia moral e autenticidade. Esse é o momento onde, na transição, nós espíritas precisamos nos levantar. Conhecer a fundo este corpo kardeciano, que é uma completude. Não adianta tirar frases soltas, esquecendo de tudo que vem por detrás. Ser espírita de romance ou de palestra, é importante, indiscutivelmente, que venhamos a casa, recarregar as baterias, receber o nosso passe quando necessário. Ler os romances para preencher o nosso tempo de lazer, mas é necessário, acima de tudo, conhecer Kardec, para não cairmos nos engodos, porque também no sermão profético, quando ele fala nos sinais dos tempos, ele é muito claro: haverá falsos cristos e falsos profetas, que apresentam meias verdades, e nós muitas vezes, daquela preguiça moral que nos marca a existência, porque é mais fácil escutar alguém aqui na frente do que ir atrás da obra e decodificar o que o próprio nos trouxe, vamos sendo enganados aqui e acolá, como se estivéssemos tirando de nossos ombros a responsabilidade novamente e jogando para aquele que se torna o porta-voz. No entanto, a lei é imutável e apresenta-se de forma enfática a cada um segundo as suas obras. Não é a do expositor, do facilitador dos estudos, em absolutamente. E ele nos dá a dica para percebermos o fruto da árvore como sendo a marca real da qualidade dela. E naquele instante que a mulher então é jogada, onde a pressão social, naquele período não tinha a mídia, mas o relato já serve para percebermos o mesmo fenômeno de hoje. Jesus é forçado a dar a sentença, e no momento que desce as pessoas diriam: mas o seu reino não é um reino de amor? E ele aproveita para nos trazer a lição aos algozes, como a própria mulher. A autenticidade, a amorosidade firme. Eis o desafio de nós espíritas nos dias de hoje. Fazer a diferença, porque todo aquele que conhece a Jesus à luz da doutrina em especial, que é convidado à razão, compreendendo lei de causa e efeito, e que esse planeta, neste processo de regeneração, necessita de espíritos que possam auxiliar para a chegada desta nova geração, que vivenciará a fraternidade e as leis divinas, que são leis naturais, logo imutáveis. Precisam encontrar em nós um terreno, ou pelo menos aquele pastor que orienta esses espíritos que chegarão, para facilitar o processo. Até porque, se temos o desejo de voltarmos à Terra melhorada, é preciso darmos passos, tirarmos as nossas amarras e seguirmos com o livre-arbítrio agora em paz, por mais que isso nos custe. Porque não conhecemos na história, quando nós olhamos todos aqueles que conheceram a Jesus e que contribuíram com essa questão moral, em qualquer período não conheci um que não tivesse sofrimento. E aí imediatamente somos remetidos ao Sermão do Monte. Passai pela porta estreita e o caminho é árduo. Toma a tua cruz, renuncia a ti mesmo e segue-me.
Não encontro outras palavras senão de responsabilidade. O período então nos convoca. Mas aí talvez venha a pergunta: em que sermos diferentes? Nas coisas mais simples da nossa existência. Se Jesus tinha um compromisso com a verdade, que também tenhamos um compromisso com a verdade e com a honestidade. Não burlar o imposto de renda. Não estacionar na vaga do idoso, nem daquele que tem a dificuldade na deficiência física. Não cortar pelo apostamento para tirar vantagem em tudo. Não furar fila. Ser o primeiro a dar bom dia, boa tarde, boa noite a indivíduos que convivem conosco. Respeitar as diferenças e acolher a todos, mesmo que tenhamos as nossas convicções. Porque, afinal de contas, sempre quem julga em última instância é Deus. Nós não fomos colocados na terra para nenhum tipo de julgamento. Eis então o exercício que precisamos fazer, porque é exatamente aí onde o indivíduo que está ao nosso lado e começar a perceber esta mudança vai dizer: por que você mudou? Está tão diferente e antes você tinha tal vício e agora não tem. Ah, porque agora eu compreendo. Não é que a minha religião proíbe, ela me esclarece. E na proposta que ela me dá, compreendendo que este amanhã necessita dos nossos esforços para que se diminua este processo e o tempo para a regeneração, eu agora faço parte dele e não apenas um espectador. E observemos, porque a Gênese nos fala sobre esta geração que chega, e ele diz assim, olha que interessante, porque nós sempre ficamos encontrando elementos para dificultar a nossa adesão à mudança. Mas é muito difícil. E eles dizem assim para nós: a regeneração da humanidade não tem absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos, pois basta uma modificação em suas disposições morais. Disposições morais. Basta nós estarmos dispostos, ter a vontade de mudar. Caiu aqui, como bom brasileiro, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Essa modificação se opera entre todos aqueles que estão predispostos, toda vez que sejam subtraídos da influência perniciosa do mundo. Nós estamos nele, não somos dele. Atualmente, um desses movimentos gerais é operado, destinado a promover a reorganização da humanidade. A multiplicidade das causas da destruição constitui um sinal característico dos tempos, porque essas causas aceleram o surgimento de novos germes. Cansados de sofrer, nós mudaremos. São as folhas que caem no outono, e isso será substituído por outras folhas cheias de vida, porque a humanidade tem suas estações, assim como os indivíduos têm suas diferentes idades. As folhas mortas da humanidade caem impulsionadas pelas rajadas e sopros do vento, mas para renascer mais vigorosamente pelo mesmo sopro da vida, que não se extingue, mas purifica. A responsabilidade desta reconstrução também é nossa. Conta-nos uma historieta que certa feita um pai chega em casa e encontra a sua filha pequenina, eufórica pela chegada dele e ele exausto do trabalho. E naquele instante em que ele adentra, ela grita: papai, vamos brincar. E obviamente cansado era a última coisa que ele queria.
Então ele para, pensa e pede para tomar um banho. E ela continua aguardando. E ele em silêncio sai do banheiro, pega o jornal do dia e quase que escondido dela senta ao sofá e abre. E nesse instante ela vem eufórica do quarto e diz: papai, o senhor já saiu, vamos brincar. Imagino eu como não ficará ele. E naquele instante ele percebe que havia a figura de uma foto do planeta Terra em sua órbita, que fazia aniversário da chegada do homem à Lua. E ele teve uma ideia genial, voltou-se para ela e disse: você gosta de quebra-cabeça? Ela disse: gosto, papai. Ele disse: pois eu vou lhe dar um para você montar. Quando você terminar de montar, eu brinco com você. Ele pega então a imagem do planeta que estava estampado numa página inteira, corta em pedaços e entrega, e disse: monte o quebra-cabeça e depois nós brincaremos. Ela toma aquilo ali e leva para o quarto dela, e aí ele abre tranquilo para ler as extraordinárias notícias do nosso cotidiano, para não dizer o contrário. Dentro de 5 minutos a menina vem eufórica: papai, vamos brincar. Ele disse: não é possível. Você já terminou? Já, papai, eu já terminei. Ele disse: não. Nessas horas quem leva a culpa? A mãe. Foi sua mãe que lhe ajudou. Só pode: não foi, papai. Não foi. Eu tenho certeza: não foi. Você terminou mesmo? Terminei. Então me mostre. Ela pega com a sua mãozinha a mão do pai e vem puxando, e quando ele chega no quarto, verdadeiramente estava ali a imagem do planeta. E ele fica impressionado como é que uma criança tão nova conseguiu, porque ele não tinha acesso àquela imagem. Minha filha, me responda, já que não foi a sua mãe que verdadeiramente lhe ajudou a montar esse quebra-cabeça, como é que você conseguiu em tão pouco tempo? Ah, papai, é porque o senhor não percebeu. Atrás da imagem do planeta tinha a imagem de um homem. E reconstruindo o homem, eu reconstruí o planeta. Que possamos nós, verdadeiramente, nos reconstruirmos para a chegada da geração nova e o planeta de regeneração. Aos irmãos do Ceará, aqueles que acompanham pela internet, votos sinceros de saúde e paz.